No ar, está no ar mais um Altos Papos! boa tarde, bom dia, boa noite para as pessoas que nos assistem aí no YouTube, em qualquer lugar desse planeta Terra. Eu sou Gilmara Franco e nós estamos retornando com Altos Papos. Nós ficamos, acho que um mês sem gravar, porque eu tive um períodozinho de férias. E aí pedi uma licencinha para Carol, falei, Carol, vou precisar de uns diazinhos. Mas estamos aqui, firme e forte, e hoje temos a honra de receber quem, Carol? Uma convidada ilustre, meus queridos, que eu tenho a honra de te chamar de mãe, né? Mas aqui estamos conosco, né? Ela que é pedagoga formada em 2006 pela Universidade Federal de Rondônia. Sua parceira, hein, Gil? Ela também tem pós-graduação em Ciências Sociais e Meio Ambiente, Psicopedagogia, Gestão Escolar, Supervisão, Orientação e Psicologia Educacional. Ela está também fazendo uma pós-graduação em Terapia ABA, voltada para autismo e para pacientes com deficiência intelectual. Também está concluindo aí, trilhando o mestrado em Tecnologias da Informação para a Educação e também possui uma graduação em nutrição. A gente sabe que conhecimento essa pessoa tem. Tudo bem, mãe? Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Esperamos de coração que você se sinta à vontade, que é um bate-papo super tranquilo e a gente está muito feliz de ter você aqui. Meu Deus, tô morrendo de medo. Boa tarde, estou muito honrada. Eu achei interessante ela me chamar de mãe, né? Porque lá na escola o Teodoro não me chama de vó, ele fala assim, vó, quer dizer, não, oi vice. Oi, vice. Então, assim, muito obrigada, estou muito honrada, fiquei muito preocupada, angustiada, né? Porque a gente não sabia o que ia acontecer aqui. Eu tentei perguntar para ela se eu podia fazer uma tarefinha de casa, ler alguma coisa. Ela falou assim, não, é assim mesmo, é convidado, você vai lá, a gente não passa spoiler. Eu fiquei um pouco constrangida com o tamanho desse hard skills aí que você passou, né? E esses soft skills. Aí falaram para mim, o que é isso? Eu também não sabia, acabei de aprender o que é o hard skills, é esse extenso currículo. Mas esse extenso currículo tão necessário hoje, né, que muitas empresas e organizações precisam tanto, não dispensa soft, né, que é aquela formação pessoal da gente, né? E essa só vem no dia a dia, no batidão. Professora Gilmara, eu sou sua fã, né? Já sigo, ninguém, quem me conhece sabe perfeitamente que eu falo assim da importância que é todas as formações, mas eu sou uma pessoa que sou fruto de formação daqui, da Farol, mas antes de tudo, da Universidade Unir, né? Então, assim, que eu tenho profundo respeito e sou mesmo, tiete mesmo, tá? É uma honra estar por aqui, estou à disposição de vocês, se eu puder contribuir. Professora Luci está lá como diretora adjunta no Colégio Dionísio Quintino, né? Isso. Professora, como que está sendo o processo de implantação da equipe multidisciplinar na escola? Conta pra gente, faça um resuminho breve de como foi esse ano, porque essa ideia, ela, digamos assim, teve... a forma dela se definiu nesse ano, né? Primeiro que eu fiquei muito honrada pelo convite de fazer parte desse grupo, dessa equipe que começou, né, esse projeto tão grandioso, tão imenso, para mim de um valor assim tão grande. Eu fiquei muito feliz pelo convite do secretário de Educação, né, do Vander, da Graciele, que é a secretária adjunta da pasta, da minha diretora época, Jacira, né, que também, desde o primeiro momento que eu cheguei na escola, assumi essa função como adjunta, eu também vi que era uma gestão que era bem coerente com a prática da educação inclusiva, o que me deixou bastante feliz, né. Essa é uma equipe jovem, na gestão da pasta da educação, mas que tem sido muito feliz mesmo em todas as decisões. E esse projeto grandioso da sala multidisciplinar, eu não nego, e quem me conhece sabe o quanto eu vibro, e foi muito feliz participar desde o desenho, da organização das salas, lógico, junto com a diretora à época, a gente fez um trabalho conjunto, como que ia ser feito, até os profissionais que foram pensados, que o secretário teve o trabalho de fazer esse projeto, organizar, para um desfecho que ainda não aconteceu, que vai acontecer a partir, né, do desfecho do concurso, que vai disponibilizar, então, esses profissionais. O espaço físico, ele veio se desenhando, foi sendo construído, foi sendo organizado, foi sendo montado, né, e foi possível.
Mais recentemente, eu acredito que eu compartilhei a aquisição lá do meu outro diretor atual, que a gente colocou na sala, à disposição da sala, outros equipamentos, como a impressora de última geração, para ficar a serviço, né, dessa sala, e é uma sala que a gente tem cuidado com muito carinho, com muito zelo, e estamos ansiosos aí para aguardar. Ela foi se desenvolvendo desde da confecção dos pés, que a gente não tinha, que nós aprendemos. Eu vou me apropriar aqui de uma fala de uma outra professora maravilhosa, que eu sou fã, que é a Juliana Matias, que era também pedagógica, e agora está na Unir, né? E ela coloca uma coisa que eu uso sempre, que eu me aproprio dessa fala, porque ela cabe e coube. Ela fala assim: educação é processo. Então, nós estamos nesse processo, graças a Deus, e ele vem crescendo. Todos os dias nós temos, assim, a satisfação de ver que ele é positivo e muito, muito bem-vindo e muito bem cuidado pela gestão da educação, tá? Essa gestão dessa pasta da SEMEC, eu quero parabenizar de verdade mesmo o cuidado, o zelo que eles têm tido com essas salas, com esse projeto. Nós, inclusive, recebemos aqui o professor Vander, né? Exatamente. Inclusive, assim, para quem tem interesse, justamente, esse é um vídeo que eu acredito que é importante também se observar o outro podcast que nós fizemos com o professor Vander, né? Isso. Que ele esteve aqui, falou um pouco sobre esse projeto, inclusive, que é um projeto incrível, né? A gente até disse que ele teria que escrever isso em concursos, porque realmente foi uma ideia inovadora. E aqui, né, a professora está dizendo que realmente trouxe muitos benefícios para a educação inclusiva no âmbito, né, de Rolim de Moura e, quiçá, gente, do estado, do país, Sim, porque, do mundo, né? porque isso vai servir de modelo, porque o que os estudos mostram, né? Que a educação inclusiva, ela é feita, obviamente, com muito amor, com o empenho dos professores, com a participação da família, mas ela precisa de ter instrumentos que vão balizar esse processo de inclusão, né? Uma inclusão com efetividade. E aí o plano estudantil individualizado é a peça central nesta engrenagem, né? Então, as salas de atendimento multidisciplinar, elas vão dar suporte para a professora do AEE, que é o atendimento educacional especializado, e para os professores na sala regular, né? Então, e aí vocês tiveram a experiência com os primeiros PEIs. Como que isso tem sido na vida do estudante, na vida do professor na sala regular? O que a senhora pode observar? O que a senhora pôde observar e pode nos colocar aqui? No primeiro momento foi uma angústia para todos nós, né? A gente não sabia o que era essa sigla PEI. Eu mesma falei, o que é isso? O que é isso? E aí depois, claro, toda a comunidade, porque mexer em uma estrutura arcaica que está arraigada é difícil, né? Você vai mexer naquilo que já está cômodo, está confortável. Então, nós precisamos pesquisar e foi necessário buscar parcerias, como vieram as parcerias. Nós não fazemos nada sozinhos. O legal de tudo dessas inclusões é que tem uma rede de pessoas envolvidas de maneira empática, que é aquilo que você traz dentro de você, e também o conhecimento que veio, né? Então, foi buscado, e claro, que foi puxado, e a gente vai falar que o secretário não fez sozinho, mas é inegável que se ele não tivesse abraçado, buscado, e precisava disso, ele também tem uma equipe engajada, muito coerente, muito coesa, muito fundamentada, muito ali falando a mesma linguagem, e ele tem procurado com muita sapiência, eu gosto de falar isso, eu gosto de falar que eu falo longe de você e na sua frente, né? Então, independente de qualquer coisa, a gente está falando de política social, neste caso, política para a educação, da inclusão. Então, a gente tem sido muito feliz e eu fiquei angustiada se houvesse uma interrupção nesse trabalho tão maravilhoso, tão grandioso. E, assim, eu estou feliz, sim, que essa semente, ela tem amadurecido, ela tem florescido, e eu espero que ela floresça muito mais. As expectativas são as melhores possíveis. Não foi um processo fácil. Quero dizer também que a nossa psicopedagoga que cuida da educação inclusiva no município, a Aline, ela também tem sido fundamental, a Silmar. Então, assim, todas essas pessoas, que é uma rede que realmente está com uma linguagem muito bacana, eu tenho visto isso de perto, eu tenho visto isso de um jeito, na prática mesmo, que realmente ainda não é o ideal. E ainda cometemos muitas falhas, mas as falhas são no processo de construção desse conhecimento mesmo que a gente está buscando
E ele é feito na prática, no chão, no dia a dia, nas experiências que vem. Não é fechado, não tem como ser fechado. Ele vai se construindo, ele vai se adequando, ele vai se modificando. O próprio PEI mesmo, ele é assim, ele tem um norteador, mas ele também é flexível de acordo com a evolução, de acordo com a necessidade de retroagir, manter ou avançar. Então, assim, eu tenho só expectativas boas e uma certeza que vai dar certo, porque nós estamos empenhados que dê certo, em todos os segmentos, seja de famílias, seja de pessoas dentro das instituições, escolas, e na própria secretaria da rede também, que dá esse suporte muito bacana. Eu também tenho, né? O meu filho estuda na escola Dionísio Quintino, da qual a professora Lucy, que é minha mãe, né, é diretora adjunta. Então, quando houve o início da construção dos PEIs, né, na rede municipal, eu, como mãe, também fui chamada, convidada a, juntamente com a escola, construir esse plano, né? E assim, eu achei super importante, porque a gente vê que não é uma organização para maquiar, entendeu? Uma estratégia, por exemplo. É um documento burocrático. Isso de fato está acontecendo, né? Então as famílias foram convidadas a auxiliar na construção desse documento, né? Que é o plano estudantil individualizado, né? A gente viu também que, como a senhora também citou aqui, que houve uma modificação da escola para receber, né, essas salas multidisciplinares, e a equipe ela ainda não chegou porque a gente está na iminência de um processo aí, né, que é o concurso público, né? Como que você, enquanto gestora, vê essa chegada desses profissionais? Você acha que aí vai ser o fechar dessa organização? Nós temos o PEI e agora nós vamos ter a equipe. Como que você acha que vai ser quando essa equipe estiver montada? Quando a sala realmente estiver funcionando? A gente vai precisar esperar começar o projeto em si para a gente ter um feedback, para a gente poder ir avaliando conforme esse processo for acontecendo, né? As expectativas sempre são as melhores possíveis e as mais positivas possíveis. Esperamos que seja bastante producente e positivo, né? Pelo menos a gente tem aí um plano de ação para que seja, né? O secretário de Educação foi bastante ousado mesmo, ele colocou e elencou esses cargos, essas funções estão disponibilizadas, inclusive as remunerações muito bem atrativas, que ele pensou e ele colocou a alma e o coração mesmo para que acontecesse. Uma preocupação para que esse profissional realmente viesse. Né? Isso. E eu quero deixar claro também que ele não tem uma criança com deficiência, mas ele tem cuidado com muita empatia, com muito amor mesmo. E eu fico muito feliz sempre. De verdade. E o interessante é que, com a implantação da equipe multidisciplinar na escola, a gente vai romper uma barreira, que é assim, ó. Nós vamos ter profissionais que são caracteristicamente da área da saúde, né? Um psicólogo, um fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, atuando no segmento educacional, porque eles não vão estar na escola para dar atendimento clínico, mas eles vão estar na escola para fazer aquele atendimento que vai otimizar a permanência da criança em sala de aula. Por exemplo, uma criança que tem sensibilidade auditiva. Então, de repente, o terapeuta ocupacional pode pensar em coisas, estratégias que possam fazer a dessensibilização dessa sensibilidade que a criança tem para ela tolerar e não precisar ficar de abafador o tempo todo. Uma criança, por exemplo, que tem dificuldade, tem muita ecolalia, né? Então, o fonoaudiólogo pode pensar em estratégias para diminuir essa ecolalia e melhorar, potencializar a comunicação dele em sala de aula. O psicólogo pode pensar, sei lá, se ele tem algum comportamento inadequado, como é que eu posso pensar estratégias para trocar esse comportamento inadequado por um comportamento adequado, alternativo. Então, veja, assim, eu olhando também como mãe e como professora, né? A ideia em si é super bacana e ela efetivamente traz a noção de multi e de interdisciplinaridade na sala de aula, né? Então, aquilo que a gente sempre estuda na graduação, né, professora? Sobretudo nas licenciaturas, a gente precisa ter uma abordagem interdisciplinar. Isso. Esse é o momento disso acontecer, né? Isso. E também, esse projeto também, desde o início, ele colocou muito bem e fez questão de frisar que não é para revisar laudo, não é para tirar laudo, não é para passar
por cima Não. disto. É exatamente também para buscar aquele público que ainda não tem laudo, que está deslaudado, dizendo assim essa frase, né? Um neologismo deslaudado, que não existe, mas é um neologismo. Mas então, assim, vai também poder ser atendido, que são aquelas pessoas que, de repente, por um motivo ou outro, Tem algum tipo seja de por dificuldade. questões financeiras, ou outros que não cabe aqui elencar, de repente escapou, não pôde dar essa sequência, não conseguiu fazer, não teve. Então, assim, esse projeto, ele também vem abarcar isto, que é dar esse suporte inicial para fazer essas possíveis verificações, se existe uma criança que ainda não está dentro, que é portador, que é deficiente, né? Tem alguma dessas deficiências, mas não tem um laudo. Então, assim, ele vai estar fazendo essa primeira abordagem, porque hoje a rede também, né, de saúde é bastante intensa, é bastante longa, o que é morosa. E aí, se a gente for falar de crianças autistas, por exemplo, tem as podas neurais, e um tempo precioso se perde. Exatamente. Então, essa equipe, ela vem justamente também para fazer este trabalho, tá? Que é fundamental. As pessoas que nos assistem, tanto aqui em Rolim de Moura como em qualquer outro lugar, né, essa ideia ela vai ao encontro do que é a expectativa de um ideal, né? Sim. Que você ter a escola como um suporte. Por quê? Porque até muito pouco tempo atrás, as crianças, elas, sobretudo as crianças que são deficientes, elas sequer podiam frequentar a escola, né? Sim. Então, todo esse processo de inclusão, que é um processo, como a professora Lucy disse agora há pouco, a gente estava aqui nos bastidores, de muita luta, que a gente só consegue com muita luta. Então, agora, nós estamos conseguindo dar mais um passo na busca de uma educação inclusiva de fato, né? Na realidade, eu vejo também como, de fato, o Estado tomando para si aquilo que é de responsabilidade dele também. Exato. Né? Porque a gente está falando de crianças, né? Criança e adolescente tem proteção integral, né? Pelos estados, enfim, pela rede de proteção, a escola também é uma rede. Então, assim, o que a gente tinha num cenário não muito distante? A gente tinha aquela criança que às vezes destoava da maioria, que ali tinha algum tipo de dificuldade, né? Que não se sabia sendo uma deficiência, porque não se tinha esse diagnóstico. E aí, automaticamente, o que a escola aqui que eu estou dizendo não é escola em espaço físico, eu estou dizendo a escola, o estado, o município, enfim, fazia. Jogava essa responsabilidade para a família. E aí a família, por as questões que a professora colocou aqui, às vezes por falta de informação, falta de dinheiro, falta de tempo, falta de interesse, enfim, muitas questões. Falta de amparo. Falta de amparo também, então acabava que essa criança ficava perdida, né? Exato. Então aqui o que eu vejo que o município, o estado está fazendo é até mesmo uma reparação histórica também. Exatamente. Né? Então está tomando para si aquilo que de fato também é a sua responsabilidade. dele. Isso é muito legal. Professora, e lá hoje na escola, vocês atendem, pensando só em pessoas que estão no espectro do autismo, mais ou menos quantos estudantes vocês têm lá? Se nós formos falar de escola da rede, a nossa escola, ela é uma das escolas da rede que tem o maior índice de crianças com deficiência. E o maior índice são crianças portadoras que têm o TEA, né? Então, assim, se nós temos uma média de 503 alunos, eu vou dizer que nós temos entre 38 e 43. Vou considerar aí que crianças saíram, foram transferidas, enfim, ou chegaram, né? Uhum. Então, nós ficamos aí nessa média. Mas se a gente for falar em nível percentual, nossa escola da rede é a escola que tem o maior número de crianças com deficiências hoje, pela quantidade de alunos que nós temos, né, na rede, e também pela quantidade que nós temos com laudos. Ou seja, são de 38 a 43 até 43, famílias isso. que ficam na expectativa de ter uma oportunidade ainda mais efetiva de inclusão escolar para o seu. Eu queria pedir licença para vocês, para mim voltar só um pouquinho à conversa anterior, que vocês estavam falando sobre a informação, eu só queria fazer um recorte assim, que nem faz tanto tempo assim, eu vou voltar para 2016, 2017, que foi o meu primeiro contato, né? E assim, eu gosto de deixar registrado isso, que para a inclusão acontecer é preciso informação e depois a prática, ser colocada em prática. E que nós, enquanto pessoas, enquanto gestores, enquanto professores, enquanto sociedade, nós cometemos erros e falhamos, muitas vezes.
Muitas vezes falhamos por desconhecimento, por não conhecer. Por isso que fala que conhecimento é poder, né? Então, mas existe uma diferença entre você ter o conhecimento e você falhar. Mesmo assim, a gente está errando, tentando sempre acertar. Mas há pouco tempo atrás, nós falhávamos por desconhecimento mesmo. A gente não conhecia, né? Então, hoje nós temos uma capacitação enorme. Em 2016, 2017, jamais eu teria as informações a respeito das crianças autistas que eu tenho hoje. Eu lembro que eu fui uma professora que eu não acreditava em inclusão, né? E a minha filha sabe disso. Eu falava, não, eu não posso ficar com uma criança com laudo. Eu não acredito em inclusão. Eu falei isso. E hoje, ainda tem pessoas que não acreditam em inclusão. Sim. Então, hoje, quase que é inadmissível, porque hoje a gente tem uma gama de conhecimentos, a própria rede mesmo já dá essas informações para a gente precisa selecionar, buscar, filtrar e comparar e fazer os debates e as discussões, né? Então, graças a Deus, hoje a gente tem bastante formação, a gente tem capacitações, a gente tem as reflexões, a gente tem as conscientizações do próprio grupo de vocês, dos pais, que é muito bem-vindo, né? Então, essas parcerias. E voltando lá para o nosso recorte da nossa sala, eu quero pedir desculpa por ter voltado um pouquinho. Eu vejo sempre como bastante positivo essa quantidade de alunos e eu fico alegre também de saber que nós recebemos crianças dos 4 cantos da cidade, que atravessam e falam assim, olha, é lá do bairro tal e eu trouxe aqui. Eu vejo que a nossa equipe, quando a nossa gestora saiu e foi para outra escola, a gente ficou preocupado, a gente falou assim, nós precisamos manter esse conceito inclusivo, né? E graças a Deus a gente tem uma equipe bem assim integrada, todo mundo procura fazer esse trabalho e a gente nem sempre acerta, mas a gente está sempre tentando melhorar e está sempre tentando acertar. E eu quero dizer que não é só para a minha criança específica que está lá, mas para todas as crianças que estão lá, tá? Mas a chegada de uma criança na família, Sim. que na verdade a senhora é mãe e avó de pessoas com autismo, né? Sim. Então, o que digamos, essa realidade mudou na sua perspectiva enquanto docente? Porque mudou a minha vida, né? E a sua? Eu já tinha, eu não sei, eu até inclusive quero buscar um diagnóstico para mim, porque a questão da rotina, eu tenho isso. Então, assim, eu acertei sem saber que eu estava acertando, porque eu já era metódica, eu já exigia uma rotina, então funcionava, e sempre funcionou. Então, não foi um mérito meu, foi porque eu já tinha aquele hábito e deu certo. E depois eu vinha saber que a criança autista precisa de rotina, precisa de ser metódico. E quando eu falo de metódico, e talvez muitos colegas ainda não sabem, que a criança precisa de ter o lugar dela sentar. Ela vai chegar e ela vai se acostumar que ali é o lugar dela. E as outras crianças entendem também. Então, assim, você precisa conversar com as outras crianças quando essa criança não estiver na sala e falar assim, olha, nós temos aqui uma criança que ela vai ficar mais estressada, mais irritada, mais fora do eixo dela, se tiver um barulho muito grande. Então, vamos contribuir, vamos colaborar. As crianças são boas por natureza. Então, nós precisamos, como professores, colocar a mão na massa e organizar isso, tá? Então, assim, essa criança vai se estressar com barulho? Então, vamos tentar falar mais baixo, vamos tentar organizar, vamos tentar, professores, deixar um lugarzinho da criança sempre ali, porque talvez você não perceba que rodiziar a sala não dá problema para outro aluno e nem para você, mas para aquela criança dá. Então, aquela criança se desestrutura quando você tira ela e coloca hoje no lado esquerdo, amanhã no lado direito, na frente, atrás. Hoje, o professor ele precisa se dar conta que esse detalhe vai fazer a diferença na estrutura ou desestrutura. Eu gosto de falar uma coisa que as pessoas têm uma preocupação assim, como combater a crise? Eu falo, como evitar a crise? Exato. Por que eu preciso combater se eu posso evitar? Não, eu vou pegar um Sabe? exemplo, assim, que parece tão pequeno, mas ele ilustra perfeitamente isso que a professora está falando. Por exemplo, quando meu filho chega na escola, ele tem um ritual. Mas, assim, lógico que você não percebe isso de pronto, né? E, às vezes, você tinha que combater a crise. Aí, como que a gente faz para evitar a crise? Respeita o ritual dele. Qual é o ritual? Entra, aí ele vai na sala da creche, aí tem uma imagem no fundo, que é uma paisagem, e no fim da paisagem tem 2 crianças num balanço. Aí ele vai lá, ele acaricia aquelas crianças,
tá? E daí depois ele sai da sala da creche. Os alunos da creche, todos já conhecem o Tarruan. Então, o Tarruan chega, aí a gente vai lá, bate, eu falo, filho, ó, tem que bater na sala dos outros para entrar. Aí ele bate, aí abre. Aí os meninos falam, Tarruan! Aí ele vai lá, cumpre o ritual dele e vai embora. Eu não preciso combater a crise, porque eu evito a crise. Porque eu poderia muito bem falar, não, você não vai na sala da criança, e sair arrastando o menino e gritando e não sei das quantas. Mas olha o desgaste emocional para ele, o ambiente ia se tornar aversivo, porque ele ia, né? E com o passar do tempo, um desgaste físico, né? Porque a gente tem que levar em consideração que as pessoas autistas, elas não vão ser autistas só quando são bebês. Elas vão ser autistas a vida inteira. Então, a gente vê pessoas adultas com crises muito sérias. E aí você olha para uma mãe, muitas vezes franzina, e aquela criança, que um dia foi criança, hoje um adulto, vai ter uma crise e vai bater nessa mãe. Mas o bater não é um bater porque, nossa, ele é muito ruim, ele está espancando, ele está violentando essa família. Não é isso, é todo um contexto. Exato. Então a gente tem que sempre ter isso também, que nós estamos tratando hoje com uma criança, amanhã um adolescente e depois possivelmente um adulto, né? E o que a gente tem que também lutar é para que sejam adultos funcionais, para que então eles consigam trabalhar, porque ninguém quer viver à margem da sociedade, ou de um PPC, ou de uma vaga para deficiente isso no mercado. Não, e a angústia que isso não causa na pessoa, com né? Certeza. E trazendo essa criança para a educação, então, como pessoa, é importante as hards, que são as formações técnicas, mas de nada adianta se esse profissional também não ter a soft, que é a empatia para essa criança. Então, eu vejo cometerem, eu chamo de injustiças, que é você falar assim, não quer inclusão? Então tem que ser igual. Eu falo, não é igual. É conforme ele conseguir, igual na diferença. Então, eu trago essa criança com deficiência, eu coloco a inclusão social, a adaptação no meio social como ponto de partida. E a aprendizagem vem na esteira disso. Exato. Então, eu mudo essa sequência. É claro que a formação de aprender, ler, escrever, fazer contas, matemática, dividir, ciência, história, geografia, tudo é importante. Mas eu preciso pensar, essa criança, ela precisa se preparar para ter a maior independência possível. Essa criança, ela conseguiu entender que ela precisa pedir licença, bater na porta, como você falou, para entrar na sala. Essa criança sabe que ela tem um horário, para ela sair, ela precisa pedir licença, que ela sabe que ela não vai tirar roupa na sala de aula, ela conseguiu ficar na fila para ir para o refeitório, ela conseguiu respeitar os tempos. Talvez essa criança não vai fazer exatamente igual aos outros, mas tudo que ela fez precisa ser pontuado. Então, o olhar do educador precisa entender que a inclusão acontece quando você considera todas essas facetas. E você, não é que a aprendizagem não é importante, ela é importante. Mas mais importante é preparar a independência social e a inclusão dessa criança. Sabe? Porque amanhã essa família não está. Essa criança conseguiu entender que o sinal verde ela pode passar no trânsito, o vermelho ela tem que parar. Então, mas isso tudo é aprendizagem. Isso né? é aprendizagem. Então, a gente não pode pensar a aprendizagem só enquanto conteúdo, sim, porque a escola é muito mais do que isso. E isso, então, a gente vê ainda, como colegas, a gente vê isso. Um dia eu quero escrever sobre os bastidores do que acontece. E assim, e claro, cada dia, claro, graças a Deus, com um menor número, né? Exato, de pessoas porque que a consciência assim, vai mudando. Porque a consciência vai acontecendo, o conhecimento vem, é muito importante essas formações, essas rodas de conversa, tudo isso é importante, tem feito muita diferença. Mesmo que não pareça, mas elas têm feito diferença, sim, tá? Aí, nós, pais e mães, só interrompendo a história um pouquinho. Por exemplo, eu não sei se a Carol se deu conta disso, mas lá no grupo, se a gente comparar o ano passado com esse ano, óbvio que teve reclamação e tem reclamação de questões na escola, mas para mim mudou um pouco a natureza, porque assim, antes a gente só reclamava como desalento.
e agora a gente reclama, não. Fala com fulano, vai no ciclano, vai não sei das quantas, porque é isso. A gente está tendo ferramentas e a gente está vendo essa mudança acontecer. E eu vejo também que a gente, enquanto família, também teve um papel muito importante. Super. Porque eu vejo que o grupo, por exemplo, que nós fazemos parte, que é o grupo de pais e mães de autistas no município de Olinda de Moura, quando esse grupo foi criado em 2021, a gente, pelo que eu soube, né, tiveram outros grupos que também tentaram se criar. Só que esses grupos, eles iam se dispersando, eles iam se dizimando pela própria desgaste, pelo desgaste emocional que você tem de você lutar. Gente, romper uma barreira é muito doloroso. É muito difícil. Então, assim, a inclusão, ela é feita e ela é muito bonita quando você vê que ela aconteceu. Mas até chegar lá, é muito sofrido. Então, assim, só para concluir, eu vejo que nós, como pais, que não voltamos atrás, a gente teve um papel muito significativo, porque quando a gente se estruturou naquele grupo, a gente não voltou atrás. Então, a partir do momento que a gente fez esse compromisso, então, nós estamos aqui, nós existimos, os nossos filhos vão frequentar as escolas têm que ser adaptadas para eles, nós estamos dispostos a conversar, vamos melhorar o ambiente social que nós vivemos, o município, os ambientes públicos, nós temos que melhorar porque nós não vamos sair. Exatamente. A partir desse momento, as políticas públicas tiveram que ser pensadas para todos nós. E é por isso que hoje a gente está recebendo a diretora adjunta da Escola Dionísio Quintino, porque isso está acontecendo e a gente já pode falar para ela, né? Olha, então, olha que legal, que tem, né? A gente está colhendo o fruto dessa mobilização, porque ela é, sobretudo, uma mobilização das famílias e das pessoas que estão no espectro do autismo. Então, professora, a gente quer agradecer a sua presença aqui e, enfim, deixar aberto para o seu encerramento, para as suas considerações finais. Eu quero agradecer vocês, em primeiro lugar, a oportunidade, eu quero agradecer o aprendizado que eu tenho aprendido diariamente, todos os dias, constantemente. O aprendizado é assim mesmo, é constante, ele não é fechado, ele é aberto, exatamente porque ele vai se construindo, a gente vai vendo onde a gente acertou, onde deu certo, o que errou. Eu acredito que ela acontece mesmo nesse grupo, nesse coletivo, tem sido muito feliz, eu quero parabenizar os pais, eu quero parabenizar as gravações desses bate-papos aqui tão maravilhosos, que eu nem me imaginei que eu fosse sentar aqui, estou me sentindo joia, inclusive. Marília Gabriela. Eu quero parabenizar todos os meus colegas gestores também, porque eu vejo crescimento também, eu vejo mudança. Nós erramos como gestores, nós erramos como professores, nós erramos como família, nós erramos como sociedade, mas o mais importante do que isso não é apontar as nossas falhas, é apontar que nós estamos querendo acertar, nós estamos buscando. E estamos acertando também. A gente e assim, eu quero parabenizar e agradecer e quero me colocar à disposição de vocês, se eu puder ser útil, contem comigo. Tá certo, então. Muito obrigada. Até a próxima, gente. Beijão. Tchau, tchau.